É impressionante o impacto que um treinador muito bom tem no futebol. Ontem a gente viu o Paris Saint-Germain amassar o Real Madrid. O Paris Saint-Germain do Luis Henrique contra o Real Madrid do Xabi Alonso. E aqui eu não estou nem perto de falar que o Xabi Alonso não é bom, porque o Xabi Alonso é muito bom e já provou isso no seu Bayer Leverkusen. Mas ele está no início de um trabalho, enquanto o Luis Henrique já completa temporadas à frente do Paris Saint-Germain. E isso faz muita diferença, e é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. A primeira coisa que eu quero falar é o que faz um treinador ser bom. Quais são as características que tornam um treinador ser muito bom? E aqui eu quero falar, como eu já falei em outros vídeos, ser bom está acima de vencer. É diferente do resultado. É claro que o resultado é o objetivo final. Toda vez eu vou falar isso, porque as pessoas não interpretam direito as coisas. As pessoas têm dificuldade para interpretar. Afinal, o que é ser bom então? Na minha leitura, o bom treinador é aquele que consegue extrair o melhor dos jogadores individualmente e transformar isso em um bem coletivo, em um diferencial coletivo, em uma vantagem competitiva. E como que o treinador faz isso? Através dos seus conceitos, da sua metodologia, do seu dia a dia de trabalho, da sua gestão de grupo, da credibilidade que ele tem no vestiário com os jogadores. E esses temas, eles importam muito mais do que aquilo que é externo, aquilo que é dito na imprensa, aquilo que é falado na internet, a opinião do torcedor. No fim das contas, o torcedor, levado pelo emocional, ele não liga para esses fatores. O torcedor quer ir no estádio, ver o time dele vencer o jogo. Claro que todo mundo quer ganhar jogando bem, jogando bonito, dando show. Mas nem sempre isso é possível. E qual é o impacto positivo do trabalho a longo prazo? E é claro que eu vou chegar na realidade do futebol brasileiro com esse vídeo. Eu vou fazer isso na parte final. Mas, usando o mesmo exemplo de ontem, do Luis Henrique, há alguns anos já no Paris Saint-Germain, e do Xabi Alonso, recém-chegado. São dois treinadores vitoriosos. Mesmo o Xabi Alonso, no início de sua carreira, já é muito vitorioso. Conquistou o título de forma invicta da Bundesliga e só perdeu um jogo na temporada. E foi a final da Liga Europa, o último jogo da temporada. Esse impacto positivo, ele vem desses pilares que tornam um bom treinador. E isso está acima dos resultados. É claro que agora o Luis Henrique voltou a ser um dos principais treinadores do mundo. E não é só porque ele venceu a Liga dos Campeões. Pelo menos não na leitura daqueles que enxergam o jogo de uma forma mais profunda. Quem faz isso, quem analisa o futebol de forma mais ampla e complexa, já sabia que o Luis Henrique era um treinador de ponta, era um dos principais treinadores do mundo. Porque conceitualmente é um treinador muito inteligente, que consegue se adaptar à realidade dos seus adversários. Inclusive, ele mesmo falou isso recentemente, né? E mudou de opinião, porque no início da temporada ele disse que com a saída do Mbappé, ele conseguiria controlar todas as ações do jogo dentro do seu Paris Saint-Germain. E na coletiva de ontem, ele disse que para ele, quanto menos ele controla, melhor. Porque aí você dá menos estratégias ao adversário de como você vai jogar. Outro fator importante também para esse Luis Henrique é a montagem do elenco. O Xabi Alonso, por mais que tenha dedo dele nas contratações recentes do Real Madrid, né, e na permanência de um ou outro jogador, a gente tem que levar em consideração que o Paris Saint-Germain montou um elenco com base nas características individuais, depois transpondo para o coletivo, daquilo que o Luis Henrique gosta. Jogadores guerreiros, jogadores que vão correr o campo todo, que vão marcar o tempo inteiro, que vão se dedicar ao máximo ao plano tático e que vão dar a vida dentro de campo. O melhor exemplo disso é o Dembélé na final da Champions, com um olhar quase que fissurado na saída de bola da Inter de Milão. E foi assim durante toda a temporada.
Isso tornou o Paris Saint-Germain ser o que é, além das características individuais dos jogadores. Por isso que o Luis Henrique é um treinador de altíssimo nível, como a gente já havia falado antes mesmo de virar moda. E citando um pouquinho o jogo de ontem, a gente já consegue ver conceitos do Xabi Alonso no Real Madrid. Muitas diferenças em relação a como o Real Madrid terminou a temporada europeia. Uma saída a 3, com bastante movimentação no meio-campo, com bastante chegada e profundidade pelos laterais barra alas, isso vai alternando em alguns momentos do jogo. A gente já consegue ver, já tem o trabalho do Xabi Alonso ali, e é um trabalho muito promissor, porque o time do Real Madrid é muito bom também. Só que é muito diferente e ficou muito discrepante no jogo de ontem, essa longevidade do trabalho. Assim como no futebol brasileiro, a gente tem alguns exemplos disso. Mas são raros, infelizmente. Eu posso pegar aqui, lembrando de cabeça, Abel Ferreira no Palmeiras, o Renato Gaúcho no Grêmio e o Vojvoda no Fortaleza. São treinadores longevos que ficaram muitos anos em seus clubes. 2 deles, Abel e Vojvoda, ainda estão empregados no mesmo clube. O Renato hoje está no Fluminense, e eu quero falar dele daqui a pouquinho. Mas isso é muito raro no Brasil. E por que isso é muito raro? Porque, como todo mundo já sabe, os ciclos no Brasil são interrompidos muito rapidamente. Qualquer oscilação faz com que exista uma troca de comando. Qualquer derrapada, qualquer derrota, ou às vezes uma derrota mais pesada, faz com que o treinador seja demitido. Então o treinador não consegue implementar o estilo de jogo dele, além dos outros argumentos de calendário, de questões físicas, que também são muito relevantes para o treinador ter tempo para treinar e implementar os conceitos dele no elenco. E isso também faz, obviamente, com um efeito dominó, com que o próximo treinador que assuma não tenha participado da montagem do elenco. E muitas vezes aqui no Brasil se contrata treinador sem pensar nessas questões de elenco, de adaptação de elenco, de estilo de jogo, de metodologia. A gente já falou disso em outro vídeo também. Então isso tudo tem um impacto muito forte, muito pesado dentro do campo, no desempenho e, claro, no resultado. O Renato, estando no Fluminense e tendo uma campanha magistral no Mundial, conseguiu fazer com que o time dele tivesse uma postura muito diferente e jogasse muito com a cara dele com poucos meses de trabalho. E isso é muito mérito do Renato, que é um baita de um treinador e que consegue se adaptar muito bem à leitura do adversário, à leitura de jogo. Isso ficou provado, inclusive, nas paradas de hidratação, como a postura do time mudava, como os ajustes eram feitos de forma muito positiva e impactaram muito positivamente no jogo do Fluminense, nos jogos do Fluminense. E o Renato é um treinador que conseguiu fazer muito bem isso. E muito por conta dessa característica dele, a longevidade dele no trabalho do Grêmio rendeu tantos frutos. O Grêmio do Renato foi um time que competiu por títulos todos os anos em que ele esteve no comando do Grêmio. Inclusive, nos piores elencos, o Renato conseguiu extrair o melhor do Grêmio. E por fim, o que a gente precisa fazer para trazer essa cultura da longevidade, do impacto do trabalho do bom treinador, permitir que o treinador tenha liberdade para fazer os seus ajustes, independente da pressão externa, que era muito grande no Paris Saint-Germain. Inclusive, quando sai o Kylian Mbappé, o Luis Henrique foi muito criticado pela forma como ele estava tratando a situação. O Mbappé chegou a ser banco no Paris Saint-Germain, certo? Como que a gente faz para trazer isso para o Brasil? A primeira coisa, é claro, que é melhorar essa cultura nossa de demissão de treinadores. O que facilita a demissão de treinador? Que é muito diferente na Europa. Os contratos funcionam de forma diferente. O treinador, ele tem 2 anos de contrato. O ciclo dele foi encerrado depois de 1 ano, ele vai receber o restante do contrato dele em cheio, a não ser que ele assuma um outro clube. Então, um exemplo aqui. O treinador fez 2 anos de contrato. Com 1 ano, ele foi demitido. Ele tem mais 1 ano de contrato para receber. Ele vai receber esse 1 ano. Só que depois de 6 meses, ele decide assumir um novo clube.
Então, a partir desse sexto mês, ele deixa de receber do seu contrato de rescisão e passa a receber somente do novo clube. Por que isso não é feito aqui no Brasil? Por que aqui no Brasil tem treinadores que fazem contrato de 3 anos, só que a multa rescisória é de 1, 2 meses? Então o contrato de 3 anos não serve para nada, porque na primeira oscilação ele vai ser mandado embora. E aí vai vir um outro treinador com as mesmas características de contrato. Por isso que os treinadores no Brasil fazem essa rodagem natural, porque a multa rescisória não compensa muitas vezes. E por isso que alguns dos estrangeiros que chegam costumam ter mais paciência da parte da diretoria, da parte das pessoas do clube, porque eles pedem multa mais alta. E aí, claro que o clube não vai querer abrir mão de algum acordo, alguma questão nesse sentido. Então são muitos fatores que a gente precisa mudar no nosso futebol para a gente trazer essa cultura para cá. A gente viu o impacto disso no jogo de ontem, entre duas equipes do mais alto escalão do planeta, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Essa cultura do treinador ficou escancarada. Luiz Henrique, há muito tempo, e o Xabi Alonso, com menos tempo de trabalho, mas que também é muito bom e muito promissor. Só que não dá para competir com aquele que é longevo, com aquele que teve o trabalho. Teve o elenco montado para jogar da sua forma, os jogadores estão na palma da mão dele no bom sentido. Marquinhos já falou isso em diversas entrevistas, com a Isabela Pagliari, inclusive. Né? Então, isso tudo faz com que o futebol europeu, em sua essência, mesmo que seja no mais alto escalão, ainda sirva de exemplo para nós, para que a gente olhe para lá e queira trazer o melhor. Eu já fiz um vídeo falando que não adianta trazer qualquer coisa, não adianta trazer tudo sem entender o contexto. Nesse caso, é muito diferente. A gente precisa trazer isso sim. Não é isso, Drop? E falar para o pessoal também se inscrever, deixar o like e seguir nossas redes sociais que estão aí na descrição do vídeo. Descrição do vídeo e no comentário fixado, é isso? Perfeito. Então é isso. Até amanhã.